Bom, pessoal, então o tema de agora é análises de singularidades hidráulicas. E quando eu falo de singularidade, eu gosto de vincular bastante a fragilidade, tá? Quando a gente pensa numa obra hidráulica de drenagem, por exemplo, uma canalização, um canal, que é uma obra longitudinal, mas que em algum momento ela passa ali por um bueiro, né? Ela passa por uma duela, e tem alguma mudança geométrica naquele dispositivo, né? Justamente nesse ponto pode-se mudar a hidrodinâmica daquele escoamento e ali nós podemos ter um ponto de fragilidade. Exemplo, tem um bueiro que ele não foi bem dimensionado, foi subdimensionado, por exemplo, ele pode estar trabalhando em carga, gerando uma curva de remanso a montante, né? Gerando ali uma pressão que, se não foi projetado daquela forma, pode me gerar problemas. Outro exemplo, tem uma valeta contínua de drenagem, em algum ponto eu tenho um desnível para ser vencido e tenho que projetar uma escada dissipadora. Se eu não tenho uma atenção no pé da escada dissipadora, em como vão ser esses degraus, qual vai ser o regime que vai passar nessa escada, eu também posso ter problemas nesse dispositivo. Se eu tenho um curso d'água, um canal, um córrego, e eu tenho ali um trecho com uma curva um pouco mais fechada, uma curva mais cotovelo, né? Pode ser que naquela curva, na margem externa da curva, se eu não me atentar tecnicamente para esse ponto, pode se iniciar um processo de erosão na margem externa daquela curva mais fechada. Então, são pontos, né, que a gente costuma ver diariamente nos nossos projetos que acontecem, né, N vezes em cada projeto. E se são pontos que podem mudar essa hidrodinâmica do escoamento e podem nos revelar algum ponto de fragilidade, por que não olhar para esses pontos com um olhar um pouco mais criterioso, com mais cautela, né? Então, um pouco dessa proposta, essa provocação dessa apresentação para vocês, tá? A apresentação vai ter cerca de 1 hora, então não dá para a gente aprofundar tudo, né? Mostrar o passo a passo de tudo, mas é uma visão overview aqui para vocês mesmo, né? Para levantar esses pontos, para a gente começar a pensar e discutir também essas singularidades, esses pontos que talvez sejam fragilidades nos projetos, ok? Como o Regis comentou, né? Fica aberto a qualquer dúvida que vocês tiverem, pode levantar a mão, perguntar, ou no chat aqui também, né? Vou estar à disposição para responder, beleza? Bom, então, para a gente iniciar um pouco dessa visão geral aqui dessas fragilidades, singularidades, a gente precisa recordar um pouco que as nossas obras de drenagem, seja ela um canal, uma valeta, uma escada, um curso d'água natural, trata-se de uma obra viva, né? Ou seja, tem escoamento, mas não é só água, tem sedimentos que são transportados também. Então, se a gente tem um escoamento só de água, é laboratório, né? Monta aquela calha lá no CTH da USP, lá é só água. Mas na obra vai ter sedimentos. Esses sedimentos são transportados. Então, há um transporte de sedimento ao longo do sistema de drenagem. Então, chega sedimento, né? Se for uma calha protegida, não vai sair sedimento, né? Se for um concreto, não vai ficar tirando concreto, a não ser que tenha uma velocidade muito elevada em função do tempo. Mas, se for uma calha natural, chega sedimento, sai sedimento. Então, há um equilíbrio natural desse sistema. Quando a gente olha uma imagem como essa, de um curso d'água natural, a gente tem uma sensação de um certo equilíbrio, né? Parece que há um certo equilíbrio, um curso d'água com muitos meandros, muitas curvas, né? Dá uma sensação de um certo equilíbrio. A gente consegue já imaginar que esse curso d'água não tem uma alta declividade, né? Parece que uma baixa declividade, velocidade também, aparentemente, não vê nenhuma formaçãozinha de ressalto, parece que é uma imagem que nos traz um pouco de equilíbrio. Mas quando nós olhamos para o nosso cenário atual, das nossas obras, da urbanização, do crescimento, a gente tem muitas ações que muitas vezes a gente tem que lidar no dia a dia que não são cenários tão equilibrados, né? Então, quando a gente olha para uma concentração de escoamentos em grandes cidades, grandes municípios, que cruzam muitas vezes as rodovias, né, nós temos ali um acúmulo dessa vazão passando num curso d'água, numa calha, numa obra de drenagem.
Muitas vezes temos retificações, né? Então aquele curso d'água mais sinuoso é um traçado mais reto. Com isso, a gente tem uma redução do tempo de concentração, pode aumentar a vazão de pico, aumenta a velocidade, então há um efeito cascata, né? Se a gente pega aquele curso d'água da imagem anterior e traça uma linha reta no meio, faz uma retificação, tem um efeito cascata, né? Então o trecho vai ficar menor, porque vai ser uma linha reta. Se eu esticar essa serpente aqui, vai ter uma extensão gigante, né? Mas se eu faço uma linha reta, fica um trecho menor para vencer a mesma desnível, então minha declividade aumenta. Se a declividade aumenta, aumenta a velocidade. Se aumenta a velocidade, eu tenho mais possibilidades de erosão. Então há um certo desequilíbrio que é gerado nesse sistema. Havia uma visão de drenagem antiga, que já caiu por terra, né? Que era uma visão de pega a água de montante, joga para jusante e está resolvido. Era uma visão mais ou menos assim. Só que muitas vezes, né, essa prática de pegar de montante e jogar para jusante, esse ajusante muitas vezes não está preparado para esse volume de água. Muitas vezes a cidade vizinha jusante não está preparada, o trecho de jusante não está preparado. Então muitas vezes era um tiro no pé. Então hoje a visão de drenagem mais convencional que a gente encontra na bibliografia é de gerar ali uma detenção, infiltrar e escoar o excedente. Então essa é uma visão mais atualizada da drenagem. Quando a gente pensa nesse transporte do sedimento, da drenagem, há um início, né? Então imagine um curso d'água natural, que ele está em equilíbrio, chega sedimento, sai sedimento, chega sedimento, sai sedimento. Há um início para esse sedimento ser deslocado para jusante. Então aqui, por exemplo, nós temos algumas partículas de solo sendo arrastadas, transportadas para jusante. Esse ábaco aqui nos dá uma direção um pouco melhor em relação à velocidade inicial para essas partículas se mobilizarem para jusante. Então, por exemplo, se eu tenho uma argila compacta, eu teria uma velocidade próxima de 1 metro por segundo para começar a deslocar essa argila para jusante, né? Então tem 4 curvas aqui de materiais com parcela de coesão. Então a gente começa a ver que, olha, há uma velocidade, se eu ultrapassar essa velocidade, aquela partícula de solo vai começar a ser transportada para jusante e eu começo a ter algum problema de erosão naquele trecho. Esse ábaco nos ajuda nessa visão em termos de materiais coesivos, né, de Venteschow de 59, com níveis de compactação e aqui embaixo velocidades críticas, ou seja, velocidades do início do movimento. Aquela equação de Chen de 84 é uma equação simplificada para solos não coesivos, né, areia, pedrisco, que não tem a parcela da coesão. Então se trabalha só com o diâmetro médio da partícula para chegar também nessa velocidade de início de movimento dessa partícula, né? Existem outras equações também, se vocês forem buscar na bibliografia. Aqui de 2011, velocidade crítica também, que depende do peso específico do material, peso específico da água, diâmetro médio do material, tirante da água, né, lâmina d'água. Então existem várias equações, né, tentando representar esse início no movimento aí das partículas numa obra de drenagem. Bom, além da questão de velocidade, que está muito no nosso dia a dia dos projetos de drenagem, velocidade de 4 metros por segundo, 2 metros por segundo, meio metro por segundo, né? A gente vê nos manuais de drenagem, né, muitas referências de velocidade. A gente pega aqui no DAE, antigo DAE, né, que agora é SP Águas em São Paulo, a DPO 11 do DAE, ele coloca as tabelas de velocidade. Manual da Prefeitura de São Paulo, aqueles 3 volumes também coloca a tabela de velocidade, DENIT, né, tabela de velocidade. Além da velocidade, há um outro critério que a gente avalia também nos projetos de drenagem, que é justamente a tensão de arraste, que é essa força que a água faz para deslocar as partículas de solo. Então ela tem uma tensão de arraste atuante, está empurrando, né, aquele solo para jusante, e aquele solo tem uma tensão de arraste admissível, que está suportando, né, aquele esforço da água. Essa aqui é uma equação de Lencastre, né, para a tensão de arraste atuante, peso específico da água, raio hidráulico e declividade, então é bastante simples. E aqui nós temos uma tabela também com
tensão de arraste admissível para cada tipo de material. A gente também vai olhar aí nos livros, né? O livro do Venteschow, por exemplo, tem muitas referências de tabela, né? Então a gente começa a encontrar também essas tabelas aqui. Outra tabela aqui de Martins também, que está mostrando aqui na tela, tá? E essa daqui é uma outra tabela, já trazendo aqui até para o tema aqui de hoje, que são os gabiões. É uma tabela de velocidade admissível, né, para os próprios gabiões em obras hidráulicas. E olha que interessante, essa primeira coluna são 3 espessuras aqui de colchão Reno. Então, Paulo apresentou, né, que a Macaferri hoje tem várias soluções aí de gabiões. Um dos formatos aqui é colchão Reno. Então, 17, 23 e 30 centímetros de espessura. Aí tem a faixa granulométrica, né, do material que vai servir de preenchimento para esse material do gabião, né, no caso aqui o colchão Reno. Então, aqui é o famoso rachão, pedra de mão. Diâmetro médio desse rachão. E aí no final a gente tem 2 colunas, que é a velocidade crítica e velocidade admissível. A velocidade crítica é justamente aquilo que a gente começou a ver na apresentação. Se eu ultrapassar a velocidade crítica, aquele material começa a entrar em movimento. A gente viu a mesma coisa para solo, com coesão, sem coesão. O gabião vai ter um comportamento similar. Ele não é um solo, né? Ele é uma malha metálica preenchida com um rachão. Mas aquele rachão, ele pode se movimentar, a depender do nível da velocidade. E quando que ele começa a movimentar? Quando o escoamento do projeto ultrapassa essas velocidades aqui. Então, se a gente vai projetar, por exemplo, um colchão Reno com 23 centímetros de espessura, com um tamanho de pedra aqui de 120, ele vai suportar de 4 a 4,5 metros por segundo com o rachão parado. A partir disso, a pedra começa a movimentar, o rachão começa a movimentar. Então, eu estou rompendo a velocidade crítica do material. Então, ele sai daquela inércia e começa a se movimentar. Similar a esse croquisinho aqui embaixo, né? É interessante que o rachão se movimente dentro do colchão Reno? Alguém arrisca dizer aqui? Quem acha que é interessante que ele se movimente? Quem acha que não é interessante? Não é interessante, concorda? Exatamente, não é interessante que ele se movimente. Por que não é interessante? Se ele se movimente... Ah, tá. Pode continuar. Então, por que não é interessante? Por alguns motivos. Primeiro, aqui eu tenho uma rugosidade, que a gente coloca no projeto, que é 0,028. Se esse rachão começa a movimentar, eu tenho um cenário parecido com isso daqui, uma lombadinha, né? Então, a minha rugosidade já foi embora. Primeira questão. Segunda questão, as camadas que eu tinha de rachão aqui, a camada superior foi deslocada para jusante. Então, eu tenho menos camada de pedra, né? E essa camada inferior pode expor mais o meu leito. Acho que está com o microfone ligado aí. Isso, fala isso. Pessoal, está com o microfone ligado aqui na apresentação. Se puder desligar, por gentileza. O Regis que pediu. Resolveu, falou Regis, resolveu. Então, pessoal, voltando, né? Primeiro, perde a rugosidade, né? Segundo ponto, o rachão que estava aqui foi deslocado para jusante, então eu já tenho menos camada de proteção. Se eu tenho menos camada de proteção, o meu leito está mais exposto. Ruim, né? Terceiro ponto, tem um atrito desse rachão com a malha do gabião. Imagine o rachão pontudo raspando na malha do gabião, se movimentando. Se ficar raspando muito, pode romper a malha. Então não é nada interessante o rachão estar em movimento dentro do gabião. Ponto. Para que isso não aconteça, é respeitar esses níveis de velocidade. E aí vocês vão ver que ainda na velocidade crítica, há uma subdivisão de FRUD menor que 1,5 e FRUD de 1,5 até 3. Então, o FRUD 1, né, um escoamento crítico, o FRUD abaixo de 1 é subcrítico, acima de 1 é supercrítico, né? Lembrando da faculdade, o ressalto hidráulico, né, um escoamento supercrítico com subcrítico, forma aquele ressalto, né? Então,
Quando a gente olha para o fluid, quanto maior ele é mais agressivo, então menos velocidade ele vai suportar. Então ainda há uma subdivisão nessa análise, né? Olhando aqui o número de fluid. Então velocidade e fluid vai nos dizer se esse rachão vai ficar parado, se ele vai movimentar num nível que aceitável, entre aspas, né? Que a gente já viu que não é bom que ele movimente, ou se ele vai movimentar num nível que já não é nem aceitável mais, né? A gente começa a entrar num nível de velocidade limite. Como o nome diz, é o limite. É aquela gordura final que a gente consegue trabalhar num evento esporádico. Então, ou seja, nunca projetar na velocidade limite, projetar na velocidade crítica. Quero fazer uma análise na velocidade limite. Muitas vezes a gente vai projetar para TR de 25 anos e analisar para 50. Projetar para TR de 50, analisar para 100. Essa análise, aí é critério de projeto de vocês e tal, né? Mas essa análise acho que caberia melhor, né? Uma velocidade limite. Mas na análise de projeto mesmo ali, né? De dimensionamento, trabalhar na crítica, justamente por quê? Para não movimentar a pedra. Essa é a questão. A gente não quer que o rachão se movimente. Ponto. Tá? Beleza. Então perceba que essa análise de movimento do material, desde uma argila que a gente começou, uma areia ou um gabião, segue um critério um pouco parecido, né? Tem que ficar parado o material para não se deslocar para jusante. Travou aqui. Beleza. E aí a gente entra no dia a dia dos projetos, que muitas vezes não dá muito tempo, né, de aprofundar essas visões hidrodinâmicas, projeto a projeto, trecho a trecho e tal. E a gente acaba utilizando algumas simplificações matemáticas mesmo para fazer análise de dimensionamentos, de soluções, etc. Uma das simplificações é trabalhar com EPU, escoamento permanente uniforme. Então, escoamento permanente uniforme, nós temos a declividade da linha d'água, né, igual à declividade da linha de energia, que é igual à declividade do fundo. É uma simplificação. Isso, na prática, dificilmente acontece nas obras mesmo, né? Então, é uma certa simplificação que a gente faz, que para uma análise inicial, talvez nos dê um bom resultado, né? Para uma análise mais aprofundada, às vezes sim, às vezes não. Então, passa um pouco por isso, tá? Quando eu olho essa imagem aqui, ou essas imagens, o que a gente começa a ver? Que o escoamento ele não vai se comportar igual a gente está projetando, né, no papel ali, ou no Civil 3D, ou no RecRas da vida. Ele vai ter... Os filetes de água não vão respeitar, né, o que a gente projetou, eles vão seguir o traçado deles. Então aqui, por exemplo, que é até uma obra de uma rodovia também, um bueiro, uma saída do bueiro tem uma curva já que foi protegida com gabião. Então o escoamento está muito turbulento, né? Essa margem externa aí de proteção está recebendo quase que um jato de água que está saindo ali do bueiro. Água muito barrenta, né? Bastante sedimento e conduzindo tudo isso para jusante. Essa imagem aqui já é uma curva de um curso d'água natural. Esse curso d'água natural, a margem externa já foi ali, né? A vegetação já foi lavada, teve um processo de erosão. Na margem interna, se a gente for ver, tem até um processo de sedimentaçãozinha ali se formando, né? Por quê? Porque na margem externa, a gente tem um esforço a mais do que na margem interna. Então, quando a gente vai avaliar um canal, um curso d'água, e tem um trecho de curva, ali é um ponto de atenção. Se tiver problema nesse canal, se tiver problema nesse curso d'água, pode ter certeza, vai começar com aquela curva ali. Porque nessa margem externa, a água ela não vai virando volantinho bonitinha, né? Não, ela bate direto na margem, e essa margem tem que se encarregar de recondicionar esses filetes de água para jusante. Então, tem um acréscimo de esforço nessa margem externa. Isso que acontece na vida real. E aí, só voltando aqui àquela equação que eu tinha mostrado, né? Peso específico, raio hidráulico e declividade, que é a força que a água está fazendo para deslocar solo, pedra, o que tiver pela frente. E essa equaçãozinha azul
é a tensão, o esforço que o material está suportando, né? Então, obviamente, se isso aqui for maior que isso, vai ter erosão, vai ter deformação no gabião, vai ter problema ali pela frente, tá? E na curva que nós estávamos falando, que é um ponto de atenção, nós temos um acréscimo desse esforço que a água está fazendo. Então, esse abo aqui, por exemplo, o raio da curva, né, que seria esse raio aqui, em planta, dividido pela largura do fundo aqui do curso d'água, eu vou ter um valor aqui no meu eixo Y, digamos que seja 4. Se eu tenho esse valor igual a 4, e vou rebater aqui no gráfico, eu teria aqui um índice de 1,65, vamos arredondar para 1,7. 1,7 é um fator que vai aumentar em 70% o esforço da água na margem externa. Então, se eu tenho um curso d'água retilíneo, a água está gerando um esforço para deslocar ali o rachão, deslocar a partícula de solo. Mas se eu tenho uma curva com essa divisão aqui de 4, né, raio pelo fundo igual a 4, na curva, na margem externa, esse esforço da água vai aumentar em 70%. Então, muitas vezes, o material que você tem no trecho reto, talvez não dê conta de suportar o esforço da água no trecho em curva. Aonde na curva? Na margem externa, né? Na interna, não tem problema. Mas na margem externa, como a gente viu aqui, ó, é onde que mora o problema, né? Então, esse esforço aqui, ele pode aumentar em 30%, 40%, 50%, 70%, 80%, a depender do quê? Dessa relação de raio e fundo. Raio e fundo. Se for um raio pequenininho, uma curva muito fechadinha no curso d'água, a tendência ali é que a gente vai ter um acréscimo maior, né, de tensão na margem externa. Só aquela curva bem suave, né, quase não sente, o acréscimo vai ser de 10%, 15%, não vai mudar muita coisa. Mas se for uma curva mais cotovelo no projeto, você pode ter esse problema a ser lidado aí, né, na etapa de projeto mesmo. Isso daqui já é falado, assim, desde 59, né? Então, imagina só, Ventechou estudou isso daqui em 59, depois saiu uma outra publicação em 82, falando de sobreelevações em curso d'água, que a gente consegue hoje calcular qual que é a extensão do trecho da curva que vai ter esse acréscimo de esforço, que vai ter essa sobreelevação. Então, isso daqui tudo dá para ser já previsto no projeto, né? Dá para a gente já ter essa noção ainda no projeto. Calcular qual que é o trecho da curva que vai ter a sobreelevação, qual que é a tensão de arraste adicional que eu vou ter na margem externa. Então, tudo isso aqui já tem método para isso, tá? Inclusive, tem até software também para isso, tá? Então, tem esses caminhos aí para desenvolver. Outro ponto que a gente começou a apresentação falando de singularidades / fragilidades, né, às vezes, é a questão de confluência de canais. Então, por exemplo, né, se eu tenho aqui um curso d'água principal e eu tenho afluentes chegando, ou pontos de deságue nesse curso d'água, possivelmente eu vou ter uma mudança hidrodinâmica daquele escoamento. Então, se eu tenho um curso d'água vindo aqui tranquilo, né, sem influência nenhuma, daqui a pouco chega um afluente e joga mais vazão nele, vai bagunçar um pouco aquela hidrodinâmica. E essa bagunça pode gerar, muitas vezes, esse efeito aqui, ó. O que é esse efeito? Olha, tem o curso d'água principal, tem um afluente chegando. Então, o que pode acontecer? Criar uma área aqui, ó, de separação, uma área morta aqui, que vai ter até um fluxo aqui, quase que um vórtice se formando aqui, né? Essa área aqui, eu tenho menos energia de transporte, então pode ser que comece a parar sedimento ali mesmo naquela área, porque se a energia diminui, não tenho mais energia para transportar, ele começa a sedimentar. Se eu começo a sedimentar naturalmente esse lado aqui, a minha largura de fundo vai diminuindo, vai espremendo esse curso d'água, logicamente a velocidade aqui tende a aumentar para manter esse equilíbrio. É igual você pegar uma mangueira de jardim, ligar ela e apertar a boquinha dela, né, vai sair com mais velocidade, porque a vazão tem que ser a mesma, né? Então aqui a vazão tem que ser a mesma. Se eu estou enchendo de sedimento naturalmente, a velocidade vai ter que aumentar. Então aqui eu posso ter, né, como os autores dizem aqui, um aumento de potencial erosivo, justamente por esse efeito natural
no curso d'água. Isso aqui pode ser gabião, pode ser concreto, pode ser terra, é natural que vai acontecer esse efeito aqui. Similar ao que nós temos nesse esquema aqui também isométrico, né? Então há uma zona de recirculação, aonde é feito ali um depósito natural, e eu tenho um plano de cisalhamento ali, justamente onde eu tenho esse aumento de velocidade. Isso daqui também pode ser previsto, então tem um software que chama Cisco, não sei se alguém já conhece aqui, é da UFMG, junto com a Pimenta Dávila, lá de Minas, tá? E é um software gratuito, todo mundo pode baixar, instalar, né, no computador, bem simplesinho assim, mas ele é bem prático ao que ele se propõe fazer, que é calcular coisas que não são muito convencionais, né? Escada dissipadora, bueiro, confluência, curva de canal, tudo isso que eu estou falando, grande parte, né, de tudo isso que eu estou falando, o Cisco trata também, tá? Aqui, por exemplo, a gente consegue calcular esse LS aqui, ó, que é justamente essa zona de separação, e avaliar se a gente precisa trabalhar com um reforço no nosso projeto, nessa mancha laranja aqui ou não. Porque se eu tenho aumento de velocidade, o meu material tem que ser compatível com esse aumento, né? Se eu estiver projetando no limite e eu tenho um aumento, aqui pode ser um problema, aqui pode ser o início de uma patologia no projeto, tá? E na obra. Bom, avançando aqui também para dissipadores de energia, que é um ponto ali no nosso projeto, né? Então tem uma valeta que vai desaguar, tem um dissipador. Tem uma escada dissipadora, que já é um dissipador, mas no pé da escada põe mais um dissipador. Tem um canal, tem um dissipador. Então, são pontos que a gente tem de dissipadores aí espalhados, né, em muitos projetos de drenagem. Essa tabela aqui, pessoal, ela é muito assim, interessante porque ela resume os principais dissipadores assim, que foram mais estudados, vamos colocar assim, tá? E as suas faixas de validação. E a faixa de validação é um termo, né, que ele é muito importante para a gente que vai trabalhar não só com drenagem, mas com geotecnia, pavimento, qualquer área aí técnica, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho vários tipos de dissipadores de energia. Como que eles foram criados e testados? Um camarada lá dos Estados Unidos, vou testar um dissipador novo aqui. Então, montou um dissipador em laboratório de, sei lá, de pneu, inventou lá a roda, né? Dissipador de pneu. Vamos ver como ele funciona. Montou um canal, colocou um dissipador de pneu, ficou medindo lâmina d'água, fluide, velocidade, tensão e tal. E com aquela bateria de ensaios, ele foi estruturando um método, né, que aí foi testado em outro lugar, colocou em obra, testou e o negócio foi para frente e virou um dissipador novo. Tá? Só que nesses testes que esse camarada fez, nesse exemplo hipotético, né, que aí na verdade os exemplos reais são esses daqui, né? No ensaio de laboratório, ele é limitado. Ele não consegue fazer um ensaio para a velocidade de 0,1 metros por segundo até 30 metros por segundo. Não vai ter calha que vai aguentar de laboratório. Ele não consegue fazer um ensaio de vazão de 0,1 metro cúbico por segundo até 1.000 metros. Não vai ter calha que vai aguentar. Não consegue fazer o dissipador de 0,5 metro de largura até 5 metros, 10 metros. Há uma limitação física. Entendem? Imagina um laboratório, você tentando fazer um monte de calha de 1 metro até 10 metros no laboratório. É muito difícil você mudar tanto assim a geometria. Então, há um certo engessamento, né, na pesquisa técnica ali, devido a essa limitação mesmo ali de laboratório. Tá? Então, o que acontece? Quando sai um dissipador novo, a gente tem que entender, bom, esse dissipador aí está sendo aplicado há 10, 15, 20, 30 anos. Mas como que ele foi desenvolvido? Qual é a faixa de validação dele? Ele foi ensaiado, testado para vazões de 1 até 5 metros cúbicos por segundo. Isso é o teste dele. O meu projeto está com 10 de vazão. Pô, será que ele vai funcionar? A resposta é que eu não sei, porque se ele foi testado até 5 e a minha vazão é 10, está fora da faixa de validação daquele dissipador. Concorda? Olha, esse dissipador aí foi testado para velocidades de até 5 metros por segundo. Estou calculando o meu projeto aqui, está dando 7,5. Será que se eu pegar esse dissipador e colocar, vai funcionar? Não sei, ele foi testado até 5. Então a gente começa a entrar numa área cinzenta, fora da faixa de validação. E essa tabela aqui resume muito os dissipadores e as suas respectivas faixas de validação. Exemplo, tá? Tapete de enrocamento.
Fluid aqui não foi medido, mas ele é indicado para velocidades menores do que 4,5 metros por segundo. Ah, meu projeto está com 6 metros por segundo. Vou usar um tapete de enrocamento? Vai funcionar? Olha, foi testado até 4,5. Não é melhor trabalhar com outro dispositivo, talvez, de dissipação de energia, que vá até 7, que vá até 7,5? A altura da lâmina d'água de jusante. Ele não precisa de lâmina d'água de jusante, porque ele não vai dissipar por ressalto. Ele vai dissipar pela rugosidade, né, e pela porosidade do próprio enrocamento. Tem dissipador de energia que tem que ter o ressalto para o bendito dissipador funcionar, senão ele não vai funcionar. Pega a bacia USBR, tipo 1, 2, 3, 4, né? Essas bacias trabalham por ressalto hidráulico. Então, se eu tenho uma saída de drenagem e é um campão seco, não é um curso d'água, não tem uma lâmina d'água de jusante, de controle, não é um reservatório, não é um lago, não tem um córrego, não tenho nada de água, só estou lançando água lá em algum trecho assim, não vai ter ressalto hidráulico, porque eu não tenho tirante de jusante para formar o meu ressalto. Então, eu preciso trabalhar com algum dissipador que não necessite de lâmina d'água de jusante, como tapete de enrocamento. Percebe? Ah, vou trabalhar com uma bacia USBR aqui, ó, tipo 1, 2, 3, por exemplo, né? Ah, mas não tem lâmina de jusante, então ela não vai funcionar. Eu posso aplicar um método certinho, colocar num software, sair um desenho bem bonito, mas não vai funcionar, porque eu estou rompendo com uma faixa de validação daquele dissipador, tá? Então, a altura de lâmina d'água de jusante, passagem hidráulica, que é um trabalho de Portugal, né? Então tem uns termos um pouco diferentes, mas é circular, diâmetro menor que 1,5, para trabalhar aqui com tapete de enrocamento. Né? Meu diâmetro é maior, então talvez trabalhar com outro dissipador. Bacia de enrocamento, ó, frude de 2,5 até 3, não necessita de lâmina d'água. Bacia por impacto, frude de 1,1 até 10, velocidade até 15 metros por segundo. Então essa bacia de impacto é quase que uma parede na frente da saída da drenagem, que a água sai e bate na parede, então é um impacto mesmo que é gerado. Né? Então você dissipa ou por impacto, ou por rugosidade no enrocamento, ou por ressalto hidráulico. São 3 tipos de dispositivos ali de dissipação. Né? Então essa daqui olha, é mais ampla, ó. Frude até 10, velocidade até 15, não necessita de lâmina d'água, pode ser seção circular ou quadrada, vazão de até 11 metros cúbicos por segundo, que é um range bom de vazão, né? 11 é uma vazão de um canal, aí, de um curso, de um córrego já, né? Então perceba que aqui a gente tem uma tabela resumida, que além de apresentar dissipadores de energia, que são pontuais no nosso projeto, também apresenta que para mim assim é o principal, né? Que é a faixa de validação, aonde vocês vão usar esses benditos dissipadores aqui, tá? E aí tem algumas árvores de tomada de decisão do tipo, localização do dissipador. É para vencer desnível? Ou seja, eu estou saindo com uma valeta num talude. Tem que vencer esse talude, esse desnível do talude. Se eu lançar a valeta lá direto no talude, essa água vai ganhar velocidade no talude e vai gerar erosão do talude, concorda? Então é para vencer um desnível. Se é para vencer desnível, tem um conjunto de dissipadores. Ó. Inclusive, estruturas com degraus aqui em Gaviões também fazem parte desse conjunto. Ah, não, é a jusante de canal, mas é passagem hidráulica fechada ou é canal a céu aberto? E tem tipos de dissipadores também indicados. Outra árvore de decisão é dissipador para vencer desnível, né? Mas é uma dissipação gradual em percurso, sim ou não? O que seria isso? Se eu tenho aqui uma saída de rede, tem um talude, eu estou colocando uma escada dissipadora, eu estou dissipando gradualmente ao longo do percurso. A cada degrau é um degrau de dissipação. Eu não estou descendo com a estrutura e dissipando lá embaixo, eu já estou dissipando no meio da estrutura. Então, é uma dissipação gradual, né? Fluide menor que 1, maior que 1, tem elemento mínimo de degrau, não tem e tal. Então, há uma estratégia mais clara e melhor definida para se escolher esses dissipadores, né? E essa estratégia passa pela faixa de validação desses próprios dissipadores, ok? E aqui, tratando aqui de estrutura em degraus, aqui, né?
que se encaixa em alguns aspectos, nós temos, por exemplo, as escadas dissipadoras, que, como o nome diz, né, é um dissipador. Então, escada dissipadora, né, então vai dissipar ali o escoamento. Bom, quando a gente fala de escada dissipadora, primeira coisa antes de tudo, assim, né, é saber qual o regime hidráulico da escada. Como assim, né? A escada dissipadora vai trabalhar com 3 tipos de regime. Primeiro, Maple Flow. Segundo, transição. Terceiro, Skimming Flow. Então, saber qual é o regime que vai acontecer naquela escada é o primeiro passo. Por que o primeiro passo? Porque existe um método para calcular a escada Maple Flow. Você vai para um lado. Existe um método para você calcular a escada Skimming Flow. Você vai para o outro lado. E existe o caminho no meio, que é a transição, que eu vou falar para vocês. Então, se eu não sei para que lado eu vou, que método que eu vou usar? Certo? Então, tem que saber qual o caminho que eu vou pegar. É uma escada Maple Flow, Skimming Flow ou transição. Primeira coisa. E Maple Flow, aqui está representando um escoamento Maple Flow, que é o seguinte. Imagina que você está numa obra aí de vocês, e você está lá em cima da escada dissipadora, está olhando lá para baixo, lá, ribanceira. Você pega uma bolinha de tênis e você rola ela assim, e essa bolinha ela vai quicando degrau por degrau, até chegar lá embaixo. Né? Isso aqui é um escoamento Maple Flow. A água ela vai impactar degrau por degrau. Não vai ter um salto que ela vai cair lá embaixo, ela não vai descer na diagonal, não. Ela vai impactando degrau por degrau. Tá? Isso é um regime Maple Flow. Então perceba que aqui ó, ela está impactando os degraus, aqui ela está impactando o degrau, tem uma coluna de ar ainda aqui em cada degrau, e essa dissipação é pelo impacto do degrau que é gerado. Isso daqui é um vídeo, não sei se dá para... Pode passar mais uma vez que ele dá pra... Não. Essa é uma escada Maple Flow, né? Então tem uma passagem molhada, com uma descarga de fundo, está lançando o escoamento e ele está impactando os 2 únicos degraus que tem na escada. Então ela está impactando um, depois está impactando o outro. Certo? Então isso é um regime Maple Flow. Ok? Outro regime da escada, falei que são 3. Primeiro Maple Flow. Segundo, Skimming Flow. Perceba que aqui, ó, o que está acontecendo? A água ela não está impactando degrau por degrau, ela está descendo na diagonal com muita energia, como se nem sentisse os degraus. Ela está quase que nem enxergando. Na bibliografia fala até de um pseudo-fundo, como se tivesse um pseudo-fundo. A água desce com muita energia na diagonal. E o que acontece no degrau? Forma-se vórtices. Então vamos pegar a bolinha de tênis de novo, em vez de jogar ela na escada, vamos colocar ela bem aqui, ó. Bem aqui no degrauzinho. Está passando água aqui com tanta energia que essa bolinha está girando aqui, não consegue nem sair daqui, ó. Ela está tomando um jato de água aqui na lateral, ela fica girando aqui. Então forma um vórtice e a água desce com muita energia na diagonal. Skimming Flow. Tá? E quando a gente olha para uma escada como essa daqui, ó, que eu tenho um PV, tenho uma rede e um lançamento da escada, são alguns pontos que a gente vai ter que se atentar. Primeiro, levantamento de dados iniciais. Então, vazão de projeto. Vazão de projeto vai vir do estudo hidrológico e tal. Então, se a gente está no momento de projetar uma escada ou avaliar uma escada hidráulica, a vazão já tem que estar na mão há muito tempo antes, né? Então, a vazão de projeto, estudo hidrológico. Desnível da escada, né? Então, aqui eu tenho um desnível do meu perfil. Inclinação do talude, pode ser 1,5 para 1, 2 para 1, 1 para 1, se for de corte, né? E essa relação da escada aqui, ó, de 2 para 1, como está essa escada, não tem muito para onde a gente correr. Imagina, se tem um talude 2 para 1, como que eu vou projetar uma escada 1 para 1? Vou ter um baita corte. Vou projetar uma escada 1,5 para 1, vou ter um baita aterro. Então, fica meio travado com a declividade do talude. E a largura da estrutura de montante, como está na imagem lá, né? É uma rede, é uma duela, uma valeta, o que está vindo de montante. Segundo ponto que eu comentei com vocês, classificar o regime hidráulico. Então aqui é um ábaco que a gente consegue fazer essa classificação. Então eu tenho no eixo horizontal, inclinação da escada, 1,5 para 1, 34 graus, 2 para 1, 27 graus, 3 para 1, 18 graus,
1 para 1, 45 graus, assim vai. Né? Então, a declividade da escada. No eixo vertical, eu tenho S, que é a altura do espelho da escada. O que é o espelho da escada? É isso aqui, ó, na setinha vermelha. A altura do degrau, né? Da escada. Dividido pela lâmina crítica. O que é a lâmina crítica? É a lâmina para o fluido igual a 1. Como que calcula? Simples. Vazão unitária dividido pela gravidade. Aí põe aqui ao quadrado, 1/3, como está na equação, mas é basicamente isso. O que é a vazão unitária? É a vazão de projeto pela largura da escada. Né? Então, o Q maiúsculo é a vazão de projeto, Q minúsculo é o Q maiúsculo dividido pela largura da escada. Então, vazão unitária. Então, imagina só, se eu tenho esse cenário aqui, onde o espelho da escada dividido pela lâmina crítica dá 2, então tem uma setinha aqui, ó. A minha escada é mais ou menos 1,5 para 1, vamos colocar 34 graus, eu tenho essa setinha aqui, ó. Então eu vou ter um ponto de intersecção, que é essa bolinha vermelha. Se esse ponto estiver acima da minha curva laranja, do meu ábaco, eu tenho um escoamento Nipple Flow. Lembra a bolinha quicando degrau por degrau? Nipple Flow. Então, esse escoamento aqui, ele é Nipple Flow. Se eu tiver essa condição aqui, ó, que essa bolinha vermelha, né, esse ponto de intersecção, tiver abaixo da minha curva verde, meio... Para mim é verde, né? Não sei se todo mundo concorda se é verde meio azulado, né? Isso aqui. Um verde meio azulado, um azul meio esverdeado, né? Esse daqui. Se estiver abaixo, é um skimming flow. Tá? Então aqui tem os autores que estudaram, que é Chanson, Watson e Yasuda, o trio parada dura aí. Então, se estiver abaixo, vai ser skimming flow. E aquele jato de água, lembra da bolinha girando lá no degrau, né? Então, aquele tipo de escoamento. E se essa intersecção cair entre a linha verde azulada e a linha laranja? Cair aqui no meio. Aí é um regime de transição. Lembra que eu falei que são 3 caminhos? Nipple Flow, skimming flow e transição. Transição, aí o que a gente vai fazer? A gente vai fugir dele. Por que vai fugir? Porque não tem método para resolver regime de transição. Então, é um regime instável hidraulicamente. Ora forma vórtice, ora forma ressalto, ora... Ele não tem uma estabilidade hidráulica, então não tem método para resolver ele. Então, o que a gente tem que fazer? Redimensionar a nossa escada, para encaixar ela ou no Nipple Flow ou no skimming flow. E como que vai redimensionar? Aumenta a largura, vai para o Nipple Flow. Diminui a largura, vai para o skimming flow. Né? Ah, minha vazão lá de montante eu vou dividir em 2 descidas agora. Então a vazão já cai pela metade, então já muda. Então eu posso redimensionar a minha escada. Tá? Então quando a gente faz essa análise, a classificação de escoamento, bom, agora eu já sei. Minha escada vai trabalhar como Nipple Flow. Então eu vou pegar um conjunto de equações do método aqui já existente de escada e só aplicar a equação atrás de equação. Né? Aí é planilhinha de Excel, software que vai resolver. Né? Então eu já sei o escoamento, eu já sei o método que eu preciso aplicar. Tá? Aí tem a sequência de equações, parte das equações aqui e tal. As equações não são complicadas, né? São bem simples assim. E tem algumas planilhas que eu montei, tem o software do Cisco também. Então aqui não é o trabalho mais difícil, né? De fazer, que é a terceira etapa. Esse daqui é o software Cisco, né? Para quem não conhece aí, quiser depois baixar para dar uma testada, né? Então foi feito pela UFMG junto com a Pimenta d'Água, é gratuito. Joga Cisco Download no Google, baixa, não tem senha, nada, então ele é bem tranquilo, tá? E aí depois que a gente fez todo esse trabalho aí de avaliar o tipo de escoamento, calcular, aplicar equação, método ou software e tal, a gente tem que ver se o nosso material lá, daquele ponto singular do nosso projeto, ele está suportando essa velocidade ou não. Então a gente vai recorrer de novo ao início da nossa apresentação, que são aquelas tabelas de tensão, tabelas de velocidade, que a gente começou aqui a apresentação falando. Então a gente volta para esse início, aqui é a tabela de novo do colchão reno, aqui é a tabela do gabião, tá? Pode falar. No caso das escadas, a gente pode fazer o cálculo do ressalto hidráulico. A gente calculando o ressalto hidráulico, a gente consegue ver a distância onde o ressalto hidráulico vai atingir para poder dimensionar o comprimento do piso da escada. Né? Sim.
Isso daí, inclusive, deixa eu voltar aqui. Só tomar uma água aqui, pessoal. Desculpa, qual é o seu nome? Jorge. Ah, o Jorge que vocês estavam falando, né? Chegou o Jorge. Famoso Jorge. Então, Jorge, aqui é o seguinte. Aqui é o comprimento, né? Total, que é calculado. Só que aí, além do comprimento do ressalto, tem um outro comprimento que tem que levar em consideração, que é o comprimento de queda. Então, para o seu patamar, para desenvolver o ressalto completo no patamar da sua escada, você vai ter que ter um patamar suficientemente grande que comporte o comprimento de queda mais o comprimento do ressalto. Tá? Então, quando a gente olha aqui o escoamento Naple Flow, né? Eu teria isso aqui, ó. Então, esse aqui é o comprimento de queda, aonde que o jato vai impactar o meu patamar, né? Então, do espelho até o impacto do jato. E daqui para frente, aí calcular, como você mencionou, o ressalto, aí você tem o patamar completo, né, da escada. Aqui no caso, para adequar, quando o regime cai na transição... Quer falar, Jorge? Já que é aula, vamos lá, tem que aproveitar. Porque no caso, como você falou, no caso da transição, para poder enquadrar a escada na transição, uma outra alternativa para enquadrar uma escada na transição seria aumentar o comprimento do degrau. Aumentando o comprimento do degrau, aquela escada da transição, ela acabaria saindo aumentando o comprimento do degrau, ela sairia desse enquadramento de transição, certo? O enquadramento de transição, ele vai depender da inclinação da escada, do espelho da escada e da lâmina crítica da escada. Então, o que você está propondo, Jorge, é impactar aonde aqui? Impactar na inclinação da escada, certo? Se eu tenho 2 para 1, é 27 graus. Se você fala assim, não, então eu vou aumentar de 2 para 2,5, 3, aí você vai estar mexendo aqui no seu gráfico, aí sim você também pode tirar ele da transição dessa forma, tá? Então, concordo aí com essa adequação também, tá? Então, pessoal, só recapitulando, né? Aqui nós temos a forma de definir o tipo de escoamento. Depois que definiu, aplicar as equações, seja planilha, seja software, né? E depois de aplicar as equações, a gente tem que checar essas velocidades com os nossos materiais. Por exemplo, lembra que eu falei lá no início da apresentação, início do movimento da areia, da argila, do silt, do rachão e tal? Isso aqui é o que não pode acontecer, ó. Isso aqui é o que não pode acontecer. A pedra, o rachão, né, ser deslocado para jusante. Então, imagine uma escada que a cada patamar o rachão está sendo empurrado. Vai deformar toda a escada, vai criar pontos de fragilidade na escada, né? Então, isso aqui não pode acontecer. Para isso aqui não acontecer, vamos trabalhar dentro da faixa de velocidade crítica e dos frudes que foram ensaiados. Por quê? Porque isso daqui realmente foi ensaiado, né? Não saiu da cartola mágica, então foram feitos ensaios. Esse daqui, por exemplo, no CTH da USP, em Fort Collins, uma porrada de ensaios aí, que a Macaferri desenvolveu, e que posicionavam aqui o gabião, né, num ponto, base de areia em tudo, que é um material muito erodível, né? Uma transição aqui granulométrica de diâmetro maior para diâmetro menor, um reservatório, uma bomba, então um ciclo de ensaio. Então, sabe-se muito bem quando que aquele rachão começa a mexer, né? Quando ele começa a mexer, quando rompe a velocidade crítica dele, quando rompe a tensão crítica dele, tá? E aí, alguns adendos aqui, alguns pontos adicionais, para já indo para o final aqui da minha apresentação. Equação de Manning não se aplica em escada, tá? Então, isso aqui é um ponto que acho que hoje em dia 90% das pessoas já compreendem, não aplicam mais, né, mesmo, né? Mas, de vez em quando, a gente encontra algum município, né, alguma cidade assim que ainda aplica a equação de Manning, que não é para escada. A gente está vendo aqui métodos de escada, etc., né? Outro ponto, escada dissipadora com seção trapezoidal, olha só, eu mesmo já trabalhei com várias assim, tá? Mas o que acontece é que não tem um método específico para elas.
Então, assim, normalmente as escadas são ensaiadas assim em laboratório, né? Então, uma parede de concreto, a outra de acrílico, para você ver o que está acontecendo de escoamento lá. Então, a seção é meio que retangular. Aquele triângulo lateral de uma seção trapezoidal, não se sabe muito, não tem ensaio físico, assim, né, robusto, para nos trazer um método, né, para embasar isso daqui. Então, a escada dissipadora trapezoidal não tem um método para ela. Isso não quer dizer que ela não vai funcionar, quer dizer que não tem um método. Tá? Existem outras formas de a gente avaliar isso daqui, que eu vou passar um pouco mais para frente, mas assim, método fechado mesmo não tem. Muitas vezes a escada dissipadora vai precisar de um elemento complementar no pé da escada. E às vezes o pessoal fala assim, pô, mas a escada não é dissipadora? Então ela já tem que dissipar, porque eu vou colocar outro dissipador no pé dela. Porque na verdade, imagina essa escada aqui, ó, tem 17 metros de desnível. Tem 2 aduelas na entrada e 17 metros de desnível, né? 4 metros de largura e por aí vai. Bom, tem os degraus aqui da escada, beleza. É melhor que fazer um toboágua, né? Com certeza, vai ter a dissipação e tal, né? Mas assim, sinceramente, os 17 metros de desnível ainda está aqui. Então a velocidade no pé da escada ainda vai ser alta. Vai sim, senhor, vai ser alta, né? Então o que acontece? Muitas vezes, se eu tenho uma escada desse calibre aqui e lanço direto ela no leito lá, fiz a escada, dissipou, vai entregar. Vai abrir um baita de um buraco aqui no leito. E aí esse buraco de erosão pode ir solapando a sua própria escada. E aí, foi embora. Tá? Então, muitas vezes precisa, sim, de um dissipador complementar no pé. Uma bacia complementar, uma faixa de enrocamento. Aí volta naquela tabela grandona lá que vocês viram no começo. Né? Outra questão, que aí é bem polêmica, tá, pessoal? É o seguinte. Os métodos de escada dissipadora foram feitos para a condição de entrada subcrítica. Trazendo aqui de forma mais prática. Isso aqui é uma escada, né, de laboratório. Então, como que é feito os ensaios? Foram feitos ensaios. A lâmina d'água vai subindo, 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 até ela verter e cair nos degraus. Isso quer dizer que a condição de entrada aqui na escada é um escoamento lento, que é um vertimento, né? Uma lâmina d'água está subindo e começa a verter. O que a gente tem hoje nas nossas obras e projetos? Muitas vezes é uma rede de drenagem que já vem embalado o escoamento que eu vou conectar numa escada. Então, se a minha entrada na escada já é supercrítica, fluide acima de 1, por exemplo, pode ser que esses métodos aqui não vão funcionar bem, porque eles funcionam para um escoamento subcrítico de entrada. Então, imagina só. Aqui eu tenho a lâmina que vai subindo, 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 e começa a verter de forma bem colada na escada. Beleza, tudo que a gente viu aqui. Mas se eu tenho um jato de água que está saindo numa escada, pode ser que esse jato vai pular uns 3 degraus para começar a entrar no dispositivo, porque ele já está com muita velocidade. Então o escoamento de montante, né, para aplicar esses métodos, tem que estar subcrítico. Mas se estiver supercrítico, e aí? Aí que é o problema, né? Que de uma rede de drenagem a montante, concreto lisinho, né? Dificilmente vai estar no subcrítico. Então a gente vai ter que transformar ele em subcrítico para conectar na escada, com alguma baciazinha para conectar na escada, para verter na escada. Né? Vai ter que trabalhar com alguma metodologia um pouco mais avançada de projeto para saber o que vai acontecer naquela escada com entrada supercrítica, porque no laboratório não foi feito assim. Então é um ponto de discussão, percebe? Então, eu vou mostrar para vocês, assim, primeiro transformar de supercrítico para subcrítico, é uma possibilidade, mas tem outras formas de avaliar também, tá? Uma dessas formas é através dessa ferramenta aqui que chama OpenFlow. OpenFlow é o nome de um software, então não importa tanto assim. O que importa mais é a metodologia, né? Que se chama CFD, que é Computational Fluid Dynamics, né? Que é fluidodinâmica computacional. Aqui a gente consegue modelar um cenário de laboratório no computador, assim, de forma bem simplificada, tá? Então a gente consegue fazer lá a rede, uma escada, uma caixa, uma passagem, uma caixa maior, uma rede. Então a gente consegue fazer qualquer geometria dentro do OpenFlow, em 3D. E a grande diferença dele é que eu não sei se vocês já ouviram falar do RecRAS. Alguém conhece o RecRAS? Ferramenta RecRAS?
Mais pessoal de drenagem aqui, né? RecRas é um software para modelar curso d'água, né? Mostra aquelas manchas de inundação, essas coisas assim. Só que o RecRas ele trabalha em 1D e 2D. Ele não trabalha em 3D, tá? E uma escada dissipadora, o efeito 3D é primordial. Não vai acontecer um escoamento tranquilinho, é uma bagunça. Então 3D é muito importante. Então o CFD a gente consegue trabalhar em 3D. E ao invés de ele trabalhar com equações de Saint-Venant, que são aplicadas no RecRas, ele trabalha com outro conjunto de equações, que é Navier-Stokes, que ele trabalha em 3D. Então, em resumo, é isso. Tem uma ferramenta gratuita também, um software aí gratuito, que dá para fazer essas análises em 3D. Né? Em qualquer geometria, qualquer seção que precisar, dá para fazer no OpenFOAM. Aqui é uma outra escada, se puder dar o play, por gentileza, aí. Aqui é uma outra escada que é de gabião e tem uma proteção... Não, tem não. É de gabião e tem uma proteção de concreto. Por que tem a proteção de concreto na face? Porque lembra o passo a passo lá? Classificar o escoamento, enable flow, skimming flow, calcular as velocidades. E a velocidade é maior que o gabião suporta. E agora? Você pode colocar uma proteção de concreto na face do gabião para a pedra não mexer. Resolvido, né? Claro que não é lançar concreto de qualquer forma. Tem uns detalhezinhos que a Yama Café depois pode até passar para vocês e tal, né? Mas é uma proteção para o rachão não mexer. E a escada vai embora, olha o tamanho da escada. Vai embora. Então é uma forma também de resolver esses problemas aí já na etapa de projeto, né? Eu não sei porque não está indo aqui, ó, se puder ir. Esse daqui é um modelo feito no OpenFOAM, né? Então aqui é uma escada. E aí tem uma bacia lá de jusante, que aí tem uma tromba d'água inicial, que é descartada até no modelo, e depois forma um ressalto hidráulico, e ali você vai avaliando o nível d'água, a velocidade, tensão, fluide, nas 3 direções ali do modelo. Tá? Inclusive, se a gente der um zoom aqui, bem aqui a gente vê o vórtice, os filetes de água, então ele é bem detalhado para esse tipo de análise, né? Mais um, por favor. Esse daqui já é uma outra modelagem, só que é de rede de drenagem IPV. Então dá para ver a passagem de água em 3D. Então não é só uma representação, ele realmente é calculado em 3D. Então o modelo desse aqui deve ter umas 300 mil células, que são volume de controle pequenininho, né, que é calculado de um volume para o outro, de um volume para o outro. Então aí ele traz esse resultado mais completo para a gente. A gente consegue tirar os gráficos, tabelas e tudo mais. Esse daqui já é uma obra, uma consultoria que eu fiz lá de Minas, que é uma duela fechada, chega numa caixa, sai uma duela. Isso daqui já era existente, inclusive, tá? A duela, a caixa e a duela. O que eles queriam fazer era um tunnel liner adicional saindo da outra parede da caixa. Então eles queriam ver essa hidrodinâmica da coisa e ainda queria colocar um posicionamento de tampa aqui, ó, mais adequado para não receber um jato de água e a tampa sair voando, né? Então aí como é que ia fazer? Cisco não ia resolver, Excel não ia resolver, RecRas não ia resolver. Aí teve que fazer também no OpenFOAM. Mas esse tá? outro tubo era para verificar a saída ou era só para fazer uma perda de cálculo, uma perda de carga? Esse outro tubo aqui? Esse daqui? Eles iam verificar a saída aqui nesse tubo, né, que ia ser um novo tubo. Ia ter uma entrada e 2 saídas? Isso, uma entrada e 2 saídas. Tá? Então ia fazer uma bifurcação, um Y mesmo, né? Então, isso daqui já era existente, né? Essa parte era existente e essa parte era nova. Tá? E aqui seria um tunnel liner novo, né? E aí foi feita também a modelagem em 3D, e aí no modelo também. Tinha uma entrada no modelo e tinha 2 superfícies de saída, né? 2 outlets. Tá? Esse daqui é um bueiro, se puder, mais um play aí. Esse aqui é um bueiro também, que aí dá para avaliar também o bueiro, né? Em 1D, 2D, que está em carga e tal, dá para controlar a lâmina d'água de jusante, né? Então essas coisas também. E esse daqui é uma análise de dam break, né? Uma ruptura de montante e um impacto num dique de jusante. Então aí dá para fazer um monte de opções, aí um monte de trabalhos dentro do OpenFOAM. Tá? Aí, pessoal, para fechar, tem um exemplo de escada que não... eu separei uma planilha, tá? Aí eu passei, aí depois acho que alguém vai mandar para o Regis e o Regis vai mandar para todo mundo. Possivelmente isso aí. Então tem uma planilhinha lá, né? Se vocês quiserem... Eu acho que tá no... Tá já? Que a Viviane mandou. Ah, então beleza, já está com vocês. Coloca. Não, depois eu deixo com vocês, aí Tá, eu vou vocês... compartilhar com
Isso, puder compartilhar. Aí é uma planilha que eu montei de escada, né, de cálculo de escada. Aí se vocês quiserem depois olhar aí, principalmente o pessoal da drenagem, né, que mexe mais, né, aí fica com vocês, né. Então esse exemplo aqui depois vocês podem fuçá-la também internamente, tá? E tem todas as equações, etc, etc. E por fim, para fechar minha apresentação, queria fazer um convite aí para vocês, quem tiver interesse, né? Atualmente eu tenho desenvolvido alguns trabalhos na área de capacitação técnica, né, profissional, e nós temos um projeto de uma pós-graduação que já tem uma turma acontecendo, né, nesse ano, começou no meio do ano, agora em junho, né, e é uma pós específica de drenagem para rodovias, que acho que não tinha no mercado. Pelo menos nas minhas pesquisas não tem, pode ser que tenha ou não saiba, tá? Mas eu acho que a gente foi pioneiro mesmo. Então, a pós de drenagem de rodovias. Então, a pós completa só de drenagem de rodovias. Não é uma pós que tem um monte de disciplina e uma disciplina de drenagem. Não, as 12 disciplinas são de drenagem, todas dentro aqui do cenário rodovias transporte, tá? E a gente vai ter uma próxima turma agora no começo do ano que vem, né, em meados de fevereiro, ali em março, vai começar uma próxima turma, tá? Então, os interessados aí, vai ter um folderzinho também no material que vai ficar para vocês aí depois digital. E tem o QR Code também, que tem uma página que vocês podem cadastrar para a nossa equipe fazer contato com vocês, tá? Então, são 420 horas de carga horária, é ao vivo e online, então pode fazer em qualquer lugar do país. Tem o certificado do MEC, né? E tem profissionais aí no mercado, como o Marcos Jabor, a Ângela, que fez aquele livro de drenagem subsuperficial, com o Suzuki da Planserve, né? Então, vários professores de ponta aí também no time que vão estar ministrando essas disciplinas, tá bom? Aqui estão os meus contatos, então, né? O nosso site /blog, que tem um monte de artigo lá para vocês também. Tem o nosso Instagram, Facebook, canal no YouTube, tem um monte de vídeo lá, a gente é bem ativo nas redes sociais. E tem os nossos números aqui na nossa equipe de suporte aí para vocês também. Se tiver alguma dúvida complementar, alguma dificuldade, né, posterior, fico à disposição para auxiliá-los aí também. Beleza? Então, para finalizar, agradeço mais uma vez a oportunidade aqui do Regis, da Macaferri, tá? Se tiver alguma dúvida adicional, fico à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado.